E, e até esse processo que a gente faz em relação à espiritualidade, né? A perceber essa... Isso é um ponto de vista meu de Sara, tá? Mas, assim, Tá. quando a gente faz limpeza espiritual, quando a gente faz limpeza de magia negativa, de espíritos obsessores, nada mais é do que a gente alterar o nosso estado de consciência para que essas energias externas não tomem conta da nossa vida, digamos assim. Então, até isso a gente tem domínio de tudo. Porque senão eu fico brincando, né? Porque senão a gente acha que é espírito obsessor fazendo as coisas e ele falava, puto da vida, eu não tô com culpa de nada. Você tá na sua loucura pessoal e eu tô aqui quieta na minha. E, e Ou você essa puta tá acabando, né? Tipo, olha lá, acha que sou eu. Nem sei é, fazer nada. nem sei fazer nada, tipo, tô aqui porque a gente se conectou por algum motivo. E, tá, e aí as pessoas. E aí isso traz a gente para autorresponsabilidade e para a gente aplicar cada vez mais o que a gente tem nas nossas mãos, né? Uhum. Então é mais ou menos esse assim, o objetivo que eu, Sara, sinto por detrás das ferramentas arcturianas. E lembrando que eles podem curar tudo. Só que a cura do nosso eu superior, a cura da fonte, a cura dos arcturianos, não é a cura que a gente quer. Porque o que a gente quer está no nosso ego. Então é bem trazer essa diferenciação, né? Principalmente quando a gente trabalha com essa energia crística. E, né, não tem nada a ver com religião, é só essa energia que Jesus Cristo trouxe, que é desse amor incondicional, né? Que ele foi a representatividade disso. Uhum. Faz sentido? E aí a gente vai para as dimensões. Então, tudo isso a gente vai, né? O próprio nome da técnica é Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional. Então, a gente está trabalhando em várias dimensões. Cadê onde é que achei? Para eu me localizar. Então, eles trazem informação, isso tem aí na apostila, mas eles trazem informação de 12 dimensões, né? Então, a terceira dimensão, que é a matéria, que é essa que a gente está vivendo aqui, que é o famoso 3D. Tô aqui na 3D, tá na 3D, mas e aí? O que isso quer dizer para você? Né? Então, é onde a gente está na linearidade, onde a gente muitas vezes tem uma facilidade em se desconectar do nosso espírito, justamente por conta desses processos do ego. Então, tudo que é 3D, a gente se baseia na matéria. A quarta dimensão é um plano mais astral, onde estão as emoções. Então, ela é um pouco da nossa mente inferior. Que, por exemplo, vai ter... Não sei se nesses símbolos daqui trabalha isso, mas eu acho que no do 1 trabalha, que ele fala assim, trabalha a mente inferior. Está trabalhando a mente inferior do ego, não sei o quê. Então, está trabalhando nessas dimensões da matéria e no campo das emoções também, tá? E aqui é onde a gente separa a parada, que é aquela energia do julgamento. Quando a gente julga, nada mais é. A gente não está fazendo nada mais do que separando as coisas. Então, eu sou separada da parede. Eu sou separada do, do meu dog. Eu sou separada do boy tóxico que me fez mal há 10 anos atrás. Ó, céus. Você descobre que você não é. Aí entra o jogo da mente do ego. Então, trabalha muito. Então, os símbolos vão atuar muito nessas dimensões também, que é da separação. Então, por exemplo, quando o Axis traz sobre as emoções, eles trazem um ponto de vista
que não é para a gente se emocionar, né? Que as emoções são implantes distratores. Isso ainda é desafiador pra mim, o Barras. Eu fiquei assim, eu fui percebendo, nunca. Como eu escolho fazer muito fundamento, sei lá, às vezes eu acho que eu acesso a informação. Mas é como se essas emoções estão nesse campo do julgamento. Então, tanto está nesse campo do julgamento que a gente entra em reação. Quando eles trazem, por exemplo, a realidade reativa, né? A necessidade da realidade presuntiva, não, a realidade presuntiva e a necessidade da realidade reativa. A gente reage. E quando a gente reage, a gente não está escolhendo. É como se a gente não tivesse clareza ali, né? Imagina eu muito raivosa ou eu muito alegre. Isso meio o que eles trazem que distrai a gente. Porque a gente está definindo e concluindo, por exemplo, que só isso aqui vai me trazer alegria. Só isso aqui vai me trazer a emoção da alegria. E isso fecha o campo das possibilidades. E aí, esse campo onde a gente acessa poucas possibilidades ainda é nessa terceira dimensão, um pouco da quarta, que é onde a gente está julgando. Por isso que quando a gente medita, a gente tem essa sensação de mais liberdade. Quando a gente vai no Criador, a gente fala, tudo aqui é possível. Porque a gente está acessando dimensões de vibração diferente. Por isso que quando a gente está sofrendo, não é real. Tipo, vai falar isso. Deitada na cama, chorando, sofrendo com dor na coluna, né, amiga? Mas não é real, porque a gente ainda está meio que presinha aqui, nessas duas dimensões. E aí eles pulam aqui para a quinta, sexta e sétima, e oitava e nona dimensão, mas a quinta dimensão fala muito do nosso corpo de luz. Tem um negócio que eu acho que eu deixei aberto aqui do detox, que ilustra bem isso aqui. Tá, ilustrar. A sexta dimensão traz pra gente esse acesso aos outros mundos, assim. Por quê? Porque ali está a informação do nosso DNA original. Então, o relembrar do nosso DNA original, a gente nessa existência, nesse corpinho. Então, quando a gente ativa lá no DNA básico, por exemplo. Aí eu estou trazendo, assim, exemplos de outros cursos que a gente já fez em conjunto, porque aí já dá para entender um pouquinho. Porque eu sinto que é a mesma coisa. Se não for também, o que mais é possível? É... Mas o DNA básico, que a gente tem o exercício, né, de ativar o DNA. Sim. Então, é esse relembrar do nosso DNA original, que traz mais harmonia, né? E tá toda a linguagem de luz, lembra que a gente falou da gente ter uma linguagem de luz lá no nível 1. Elas são armazenadas no DNA, então por isso que a gente está relembrando muita coisa. E a gente pode fazer essa reativação do DNA sempre que sentir, assim. E quando a gente está trabalhando nessa ativação do nosso DNA, a gente está trabalhando na sexta dimensão. Então é muito legal. Sempre que você sentir de pedir. Porque agrega também muito essa harmonia mesmo que a gente sente, esse centramento. E às vezes e fazer esse alinhamento, né, entre mente e coração, para que às vezes a gente não entre em cartazes. E outra coisa que veio aqui, você vai fazer o DNA 3 um dia. Eu quero. Eu É, escolho. é assim, bizarro. Mas quando a gente trabalha com moléculas, a gente começa a perceber que realmente a gente pode mudar tudo e qualquer coisa. A gente consegue, a gente consegue, não que conseguir, a gente consegue tudo, mas a gente acessa a informação tudo mais rápido. Então, a gente acessa mais essa linguagem de luz. A gente já faz isso, naturalmente a gente já faz. É porque a gente faz de forma inconsciente.
Então, por exemplo, a moça lá da recepção olhou meio assim debochada. Às vezes, não só a afeição dela fez você entrar num processo de talvez, mas só de ali você já está conversando com ela, você já acessou a informação dela. Ou o processo de intuição também. Ah, eu acho que eu tenho que colocar a gradinha aqui. Isso também é você trabalhando na sexta dimensão. Então, na realidade, a gente está vivenciando a multidimensionalidade há muito tempo. E a gente está achando que não. É. Né? Somos seres multidimensionais real. E a sétima dimensão traz aí o processo da criatividade pura, né? Então, a gente acessa muita luz. E quando a gente... Luz é informação, luz é energia. Então, a gente está acessando, quando a gente acessa uma ideia. Muitas vezes, né, você tem uma ideia da loja, vem outra pessoa e fez sua loja igual. Que pessoa invejosa, a gente já entra no julgamento, né? Nada mais é que a pessoa acessando a mesma informação do que estava no campo. Porque a gente tem as nossas criações internas, a nossa essência, mas eu acredito que existe um campo de informação das coisas que são requeridas para a Terra. E a gente vai lá, nesse campo, acessa essa informação e materializa, tá? E a gente trabalha na sétima dimensão em relação a isso, assim. E eles trazem que a gente vê, vemos, enfim. A gente se vê como indivíduo até a sétima dimensão. Eu vou ter que voltar para o curso de português. Ok? Ou eu vou falar só telepaticamente com as pessoas e para mim tá tudo ótimo, entendeu? Eu acho, inclusive, que todas as pessoas, eu creio nisso. Eu acredito muito que eu vivi na época de Lemúria, que a galera se conversava telepaticamente e não tinha esse negócio de 500 idiomas. Tem necessidade. Para que a pessoa quer falar um mandarim? Entendeu? Então é isso. Essa é minha cancelada, essa é minha luta, minha democracia. E aí a oitava dimensão traz essa. A gente vai subindo para a oitava dimensão, onde não existe mais uma coisa de limitação, né? De só sou eu. Agora eu entendo que existe algo que é grupal, que existe um espírito grupal, eu sei que existe uma egrégora maior, que eu faço parte de algo que é maior, que não só sou euzinha, alecrim dourado. E a nona dimensão é o plano dos planetas, dos sistemas, dos outros sistemas, das outras galáxias, dimensões. Por exemplo, os arcturianos, eles são de outro sistema, né? São de outra constelação. Então, a gente já está tendo esse contato com eles. A décima dimensão são as dos raios. É o plano da criação no sentido de que existe uma intermediação ali, onde existe uma informação mais pura da criação, né? Porque antes, nos outros planos, a gente ainda existia uma divisão, ainda existia um acesso aos outros mundos, mas é como se estivesse um pouco mais em cima mesmo. Não hierarquicamente, né? Mas pela frequência energética, então é passado por ali primeiro as frequências dos raios para os processos irem se materializando, isso da ótica da Terra para cima, né? Porque a gente está olhando daqui. E a 11ª dimensão, que é onde se encontram, digamos assim, os arcanjos e os akashas dos sistemas de origem, dos outros sistemas. Então, onde está história, né, que akáshico é onde guarda as histórias, onde estão as informações de outras galáxias, de outras informações, ou, perdão, de outros sistemas, onde está também os arcanjos, entre aspas, mais poderosos, né? Os mais conhecidos como o Arcanjo Miguel, o arcanjo
o arcanjo Metatron, que na realidade são representações de energias de criação também, tá? E a 12ª dimensão é onde tudo existe, onde tudo é possível. É mais ou menos essa energia mesmo do 7º plano da existência. Lembrando, né, que existe uma diferenciação. Cadê? Eu deixei aqui. Como pode melhorar? E aí, quando a gente percebe essas dimensões, eu acredito que, né, para nossa mente, claro, fica mais fácil o entendimento. Não da nossa divisão, não é que a gente esteja dividido, mas que existe todo um aparato antes da gente chegar no que a gente está agora, tanto a nível pessoal como da Terra. Então, a gente está sendo muito, não é nem influenciado, mas a gente é criada, a gente cria as coisas através de tudo isso, de todas essas, através de todas essas dimensões. Essa é. Um dia abre, né? Se a internet funcionar. Mercúrio retrógrado não passará aqui. Ainda tem 7 planetas retrógrados ou deu uma aliviada? Não, só Vênus, né? Que voltou, graças a Deus, pelo menos isso. Tadinhos, injustiçados, mas tem uma galera retrógrada. Saturno, Urano, Plutão, Netuno. Tá assim. Então, assim, não se cobra, sabe assim? Tipo, revisa. É teu momento. É teu momento. É assim, mas esses planetas, esses maiores, Urano e Netuno, eles ficam 6 meses retrógrado. Então, eles quase 6 meses sim, 6 meses não. Porque a gente não sente, porque são planetas. A gente não sente mais conscientemente, né? Mais no inconsciente, porque são planetas também que trabalham mais no coletivo. Influencia também. E Mercúrio a gente sente porque ele é mais rápido, né? E ele rege a nossa comunicação, e Vênus também, que é os nossos relacionamentos. E a nosso dinheirinho. Então a gente sente. Que beleza. É, então, assim. Olha lá, aqui tem esse material do detox, mas tem uma representação, assim, uma ilustração, digamos, das dimensões. Acho que você tá no celular, né? Eu sei que não deu para ver muito, Bom, mas ele traz uma separação é, da representatividade de cada dimensão, né? Então traz ali o campo por exemplo, o campo das emoções, da matéria, que vai ali da, né, aquela que a gente trouxe, da terceira e da quarta dimensão, onde o nosso espírito, a gente se sente separado do nosso espírito. Então, em algum nível, a gente já está vibrando na quinta dimensão. Porque a gente reconhece a existência do nosso espírito, a gente reconhece a existência da nossa alma e a gente se conecta com ela. Então, somos seres evoluídos, amor. Te mexe, tá? E traz também aqui esse lugar da gente, tem dimensões onde a gente não é mais o nosso eu, o indivíduo, né? O indivíduo enquanto Cintia, enquanto a alma de Cíntia. Eu já sou tudo, já faço parte de algo maior. E após isso, de novo, as consciências coletivas, onde tá a egrégora dos arcanjos, dos mestres que a gente chama, né? Dos mestres intencionados. Então, essa galera tá aí, tipo, tá lá em outra dimensão, literalmente tá em outra dimensão. E a gente se conecta com ela quando a gente faz esses trabalhos energéticos. Beleza? Tá aqui tudo bem? muito certo. Hum.
Aí esse rolê todo, é assim, ó, para a gente realmente reconhecer que a gente está trabalhando na multidimensionalidade das coisas. Ou seja, a gente não está trabalhando só nessa vida, mas em várias outras vidas, tanto dessa consciência de vidas passadas, desse processo kármico, aspas, 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 e também nas nossas realidades paralelas. Que a gente está vivendo outras vidas em outros lugares. Tipo assim. Então, como que mais é possível? Isso tudo ainda é muito louco pra minha cabeça, mas eu tenho tentado me É abrir pra entender. aceitar, porque eu ficava assim também, assim, quer dizer que eu estou vivendo outra coisa e outra. Então, porque não é, Parece meio Marvel, sabe, na minha cabeça. é, mas é porque essa galera do cinema sabe das informações. Eles não tiraram isso do nada. Tudo bom. Então, o que que. Vamos lá. Não é que tem uma outra Cíntia vivendo uma realidade, possa ser que esteja, tenha também. Mas a mesma Cíntia, você vivendo uma outra realidade, mais pobre, mais rica, não é muito sobre isso. É sobre a energia da sua alma nessa multidimensionalidade, vivendo outras experiências. Como se eu tivesse várias encarnações rolando em paralelo. Isso. Doideira. É muito doideira. Só que quando a gente entra nessa ótica da. Né? É porque a gente vai para o campo da lógica. Mas se a gente começa a perceber essa multidimensionalidade das coisas, ou seja, que existem dimensões onde tem mais o campo das emoções, né? Existe uma dimensão onde tem mais o campo ali do meu espírito. Isso são também algo que está acontecendo em paralelo com você aqui na 3D, que influencia você. Mas não exclui a possibilidade de você estar vivendo uma outra vida em uma outra galáxia. Porque existem outras galáxias. Mas influencia, tipo, o que tá rolando na outra, influencia o que tá rolando nessa? Sim. E essa influencia na outra também, consequentemente. Porque vocês estão ligados a um espírito, ou a alma, como você queira chamar. Entende? Estamos nós na cabeça mesmo. É um nó. Mas é para. O reconhecimento hoje aqui eu estou influenciando em outras dimensões e outras dimensões estão influenciando em mim. E isso fica muito nítido. Não é falta de controle, né? Mas não há controle nisso. Tipo, o seu ego desse tamanho não vai controlar uma outra realidade. Ele vai influenciar energeticamente pelas suas escolhas que você faz, e isso tem uma frequência energética e vibra lá. Mas, ai meu Deus. Por isso que isso, sabe? Então as justificativas, as culpas que a gente sente não fazem sentido quando a gente olha por essa perspectiva mais multidimensional. Espero que a minha outra eu esteja fazendo escolhas melhores. Ah, com certeza. Elas confia. E é você confiar em você, né, na realidade. É você confiar que você está trabalhando nisso. A mesma coisa é quando a gente faz uma leitura de futuro. A gente tem vários futuros prováveis. Porque o futuro não é algo que a gente desvenda. É algo que a gente cria. Então é muito isso, né? Da gente conversar com o nosso eu do futuro. Isso é muito Eu opcional. A tenho leitura. essas leituras de futuro que para mim o negócio nunca funciona muito bem. É. Porque vai depender muito de quem está fazendo, né, também. Para você, assim.
E quanto mais você confia nas leituras, eu sinto que mais foi. É doideira. Porque senão a gente entra na brincadeira, assim, ai, sou vidente. Talvez você tenha clarevidência muito forte. Só que aí entra no campo da dúvida, no implante de extrator da dúvida. E aí a gente acredita que o que a gente viu não é verdade. E aí, se acreditou, pensou, criou, né? Pensou, criou. Beleza. E aí, depois dessas dimensões, a gente tem os templos arcturianos, tem os lugares, a gente viu, né? Que Arctúria é uma estrela grandona vermelha que fica na constelação de Bóix. E lá eles têm, eles trazem para a gente, né, toda essa tecnologia para a evolução, né, para nos apoiar nessa evolução. Então, a gente está sendo treinado, isso que a gente faz aqui, essa iniciação é um treinamento, é um relembrar, uma canalização, né, desse apoio, desse suporte que a gente está escolhendo ser. E, e a gente está conectado com outra dimensão, né? Então, aqui eles trazem o templo de cristal dos arcturianos, que fica nessa quinta dimensão. Eles percebem que esse templo tem uma galera lá trabalhando na gente. Então, a gente está sendo, enquanto a gente está aqui conversando, tomando curso, os nossos corpos multidimensionais estão lá fazendo a mesma coisa. Então, por isso que a gente canaliza muita coisa. A gente começa a receber informação, por exemplo, numa sessão, num curso, numa conversa que a gente está tendo. Então, pode acontecer, não que a gente é salvadora do mundo, não que a gente seja guia, mentora de ninguém, até porque a quinta dimensão é uma dimensão onde cada pessoa é mestre de si. Não existe mais, tem um guia, tem um guru, tem um pastor, tem um. Né? Existem pessoas, né, líderes religiosos que estão ali para passar a informação. Mas cada um, meu negócio aqui, cada um é mestre de si. Cada cachorro que lamba o seu. Cada um por si, Deus por todos. É literalmente isso. Só que todas essas, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque, por exemplo, numa conversa, às vezes, com uma amiga, ou numa conversa com nossa família, às vezes a gente começa a perceber que a gente começou a falar algumas coisas, começou a passar algumas informações que a gente nem sequer sabia. E aí é legal da gente entrar na permissão dessas canalizações, desse processo telepático que a gente tem com os arcturianos. Tá? De estar ali a serviço para levar essa expansão de consciência. Ponto. Abre grande parênteses, gigantes parênteses, marca texto. Os arcturianos, eles só atuam no nosso livre-arbítrio, ou seja, só quando a gente pede. Então não adianta falar, eles não me ajudaram. Tipo, sabe? Foi porque Deus não quis. Ranço. Se Deus quiser, ranço toda essa pessoa, cancelado. Esse programa atualiza. Tudo isso. Então eles vão nos apoiar, vão fazer o tratamento na pessoa que a gente está trabalhando ou em nós, quando a gente solicitar. Apenas isso. Né? Enquanto isso, eles estão trabalhando aqui para a Terra e tal, mas é requerido solicitar ajuda. Nem que seja por meio de oração, a gente está no meio da rua andando, porque vai chegar um tempo que você vai perceber que automaticamente você vai começar a perceber a energia deles. Como você, né, lá na apometria, você percebeu a energia. Uhum. E aí é um pouco daquele chamado. Vão aparecendo pra gente. Vem, querida, que você tá precisando trabalhar. A gente tá precisando de o RH dele. Fala que é o RH. Então, nesse templo, né, de cristal arcturianos, lá tem os centros de treinamento. Então, o suporte deles é para ajudar o maior número de pessoas.
Aí tem a representaçãozinha, né? Onde é que eles estão aqui na... Tem uma fotozinha, não sei de onde é que sai essa foto, deve ser da NASA, né? Eles têm os pontos do universo. E os arcturianos, eles trabalham em coletivo com os mestres da Grande Fraternidade Branca, né? Que é mestre Larion, a mestre Ravena. São 7 mestres, que agora eu não vou lembrar todos de cabeça. Então, eles todos estão apoiando a gente nesse processo de ascensão planetária. Então, tem essa galera que trabalha aí com essas energias, canalizando e tudo mais. Mas lembrando, são energias que nos dão suporte e apoio, porque quem cria somos nós, tá? Amiga, Hum. aqui pra cima, falava que tem arcturianos que estão encarnados. Hum. A energia, né? Cadê? Eu acho que... Cadê? Embaixo tem grifado, no de cima, pra cima do mapa. É... Embaixo do grifado, eu não não, é percebo. encarnados para ajudar no projeto de ascensão. Sabe essa energia que a gente percebe de as criança não sei quem, Uhum. criança de toda cor que tá vindo aí, né? Tem várias. A gente começa a perceber que essa galera ela vem com mais sabedoria. Então, por exemplo, são almas mais evoluídas. Porque lembra, os arcturianos, eles são mais evoluídos no sentido de eles estão na quinta dimensão. Então, é porque a gente chama isso de guerra, né? Quando a gente olha os reptilianos e tal. Mas os arcturianos, eles não trabalham no ataque, digamos assim. Eles trabalham nessa evolução. Porque a Terra, ele é um planetinha onde a galera tava brigando, né? Tem um canal de uma moça, eu vou lembrar de te passar, que é Multiverso, que ela tem uma série de episódios que ela traz sobre, sobre as civilizações e sobre essas civilizações em relação à Terra. Porque tinha uma galera que queria pegar a Terra, então os reptilianos, eles querem dominar a Terra, porque a Terra tem esse poder encarnatório de pessoas, então fazer aquele exército. É mais ou menos a pegada da guerra, tá? É porque tem bastante reptiliano aqui já. Uhum. Tem bastante reptiliano encarnado aqui na Terra, É. inclusive. Então, as energias arcturianas, pleidianas, sirianas, que encarnam aqui na Terra, são essas almas que escolhem vir para transmutar essa energia, para ajudar nessa transição planetária. Então, é essa energia dessas crianças que a gente fala, né? Que é criança arco-íris, criança índigo. Acho que a partir da nossa geração a gente já começou a ter um pouco mais de consciência para ajudar a elevar a frequência. Porque lembra que eu falei lá sobre o ego? Quando a gente mata o nosso ego, quando a gente resolve os nossos problemas, sei lá, familiares, tudo isso a gente está sutilizando a nossa energia. No detox, a gente costuma dizer, eu adoro essa coisa, que a geração, a nossa, né, de 30, de 20 e pouquinhos para cá, a nossa de 30, até os 40 ali, essa galera, a gente é a geração ponte. Foi, acho que foi muito esperto. Então, a gente é essa geração que está limpando crenças, memórias. O que você está passando? O que você já sabe de qual é salteado? Então, você ficar relembrando. Nós somos geração ponte. E a geração que está vindo, então, são as gerações dos nossos filhos, dos nossos netos. Já vai vir com a energia de construção.
né? Se você pegar as crianças de hoje em dia, você, sei lá, pegar, acho que é sobrinhas, né? É sobrinhas que você tem, que é gêmeas? Sim, são filhas da minha prima, mas são como sobrinhas pra mim. Sobrinha. Ah, não, as filhas da minha prima é tudo sobrinha também. Tudo, boto tudo pra chamar de tia. Mas vai chamar de... Exato. Você começa a perceber que elas têm uma energia diferente. Tem coisas que elas sabem que a gente não sabe que sabe. Que elas falam um negócio Vejo- meio... Eu Sabe? vejo isso muito no Miguel, o filho do bebezinho do primo do Victor. Só Hum, olha aquele menino assim, amiga, ele te teletransporta para outro lugar. então. Essas crianças, ela olhos nos olhos. Olha na alma, né? Olha na alma da pessoa. Então, por exemplo, por isso que existe muita essa coisa de educação perinatal, parentalidade, tudo isso está dando um boom. Agora, por quê? Porque não é porque essas crianças não sabem de nada. De nós. É porque essa geração anterior vai precisar, sim, de uma nova conscientização para lidar com esses novos seres que estão chegando. Porque a Terra pode não parecer, mas já se suavizou muito. Existe uma tendência de até 2032. Então, 2023 é um ano meio, inclusive. Até 2032, a gente está experienciando com mais intensidade essa liberação. É uma liberação e uma atualização ao mesmo tempo de novas informações, de novas frequências energéticas. Então, por isso que às vezes nossos pensamentos são acelerados, a gente não consegue dormir, porque a gente está recebendo muita informação, porque 2032 tem uma virada aí de frequência no planeta Terra. É como se ele estivesse De caminhando novo. de novo. A gente está na transição, né? A gente está passeando por ela. 2032 tem uma viradinha aí. Então, autoconhecimento para as almas arcturianas, para essas almas que já vêm com virtudes mais fincadas, vão ser assim natural. Entrar em processo de autoconhecimento e se conhecer, porque estão aqui na Terra, né? Uhum. Então, sim, existe a energia encarnada dos arcturianos, tá? Mas na forma de humaninhos. Isso. Pode ter outras pessoas, né? Que eu não tenho clareza quem são. A gente pode ser uma alma arcturiana? Pode. Não, é não. Aquelas, tá? Mas não é aquele processo encarnatório de espírito, né? Lembra que você perguntou lá no outro curso? Ah, então quer dizer que quando a gente desencarna, a gente vai para lá. Não, são pessoas. A gente acha que é exclusividade, mas não é isso. Mas são almas que escolheram vir aqui, escolheram vir trabalhar. Possivelmente são almas que já passaram, sim, por um processo espiritual de evolução maior. Beleza? Então, tem sim. E aqui eles trazem, né, que esse tempo, essa parte do tempo é para a gente perceber essa questão de quantidade. Porque senão a gente acha que a gente só tá na merda também, não, né? Então, existe sim um localzinho que tem uma galera trabalhada. Acho que eu vou pular, que eles falam sobre frequência e tal. Vamos para os símbolos. Símbolos estelares. São os símbolos que a gente trabalha, né? Também nos símbolos, como pode melhorar, mas nas energias que a gente ativa. E que são de alta tecnologia. Então, que é importante para a gente acessar essa informação. A gente está, assim, se conectando para evoluir a consciência. Então, quando a gente estiver naqueles momentos perrengues, né? Quando a gente estiver naqueles momentos interessantes, digamos assim. Então,
aqui eles trazem, né? Ele traz que no atual momento que o planeta está, ele está se purificando e se ajustando a essas leis. As leis são universais, né? Ele coloca aqui, mas as leis universais, tem algumas, né? A lei, por exemplo, tem as leis herméticas, não sei se você já escutou falar, que é tudo que está em cima é como está embaixo, Uhum. né? O universo ele é mental, mas não quer dizer que ele é mental, assim, nossa mente, nosso cérebro, né? Mas, ou seja, ele é perceptivo, ele é interagível. O universo, eu sinto, né? Quando ele fala assim, o universo é mental, ele é interagível, a gente interage com o universo o tempo todo. Então, em símbolos é uma forma da gente interagir com o universo. E aqui ele explica, né, como é que acontece, o formato como é que acontece os símbolos e tal. Mas geralmente são aqueles símbolos que aparecem nas coisas, pá, nas plantações. Ai, é bizarro. Então. Isso é uma informação que chega em formato. Porque assim, eles não vão escrever um texto. Lembra que eu falei do idioma? Senão aqui eles Sim. querem mandar, eles vão mandar o quê? Em inglês? Aí é sacanagem, porque não sabem inglês, né? Eu não sei inglês, amiga. Assim, um hello, eu sou quase Dona Hermínia se eu for nos Estados Unidos, tá? Vai ser um negócio de louco. Então, os símbolos estelares, eles servem para afincar essa energia de comunicação, essa linguagem de luz com a gente. Então, por exemplo, no site que eu te enviei, eles têm lá os símbolos que são canalizados, tem um rapaz que canaliza os símbolos, mas que trabalha. Então, mesmo se você não sabe o que significa aquele símbolo, a gente coloca ali porque, né, para ter um domínio, aspas, 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 do que está sendo trabalhado. Mas quando a gente olha para esse símbolo, de novo, o universo está interagindo com a gente. Então, é uma forma de comunicação. Né, dos outros seres, os seres extraterrestres, de comunicar com a gente. Uhum. Então, entra naquela energia, tipo, gente, é só uma comunicação. Porque tem todo o sensacionalismo, né? Quando a gente olha isso nas redes sociais ou em jornal. Meu Deus. Não, e trazer isso, naturalizar isso, facilita o nosso trabalho com eles. O último parece até aquela flor da vida, né? Esse aqui, né? É. É mesmo, parece. E geralmente são em formatos de círculos, né? Os símbolos. Esse parece um caracol. Eu não sei exatamente o que é aqui. Esse aqui tem 6 lados. Muito bom. Mara, e qual é a fofoca nisso tudo? Fofoca, olha. Ai, que delícia. Né? Para trazer que os símbolos eles estão interagindo com a gente, são um formato de comunicação. E aqui eles trazem o cubo Metatron para a gente trabalhar. Pode ser usado também em sessões, a gente vai fazer ativação agora, mas tem aqui o passo a passo da ativação, como é que faz. A gente pode usar em sessões, o cubo a gente pode usar na gente, a gente pode usar nos dogs, nos gatinhos, em tudo. Ele é um acelerador quântico, ele é uma geometria sagrada que trabalha quanticamente em nós, tá? Tem mais informações dele. Ah, era esse o livro. Não sei quando, né? A gente vai poder ler esses livros. Mas tem muita informação sobre a flor da vida, o cubo de Metatron, nesse antigo segredo da flor da vida, que fala sobre geometrias sagradas. Trazem muita informação. Eu já tive a oportunidade de dar uma folheada, que é muito legal. Ele atua, então, na elevação da vibração. Isso. E ele acelera um pouco as coisas. Tipo, né?
Então, a gente está querendo co-criar algo, a gente pode aplicar o cubo Metatron. Tinha até esquecido disso, como pode ser mais incrível. Ele é um acelerador realmente espiritual, sabe? Dos processos. Então, você pode usar ele em meditações, né? Em visualizações, testemunhar ele realmente entrando, a gente vai perceber que entrando no topo da cabeça, passando pelos chakras. Aqui a gente trabalha muito com os chakras, né? Porque a gente tem essa perspectiva do centro energético, que é do centro energético, que é o nosso centro espiritual. Mas eu percebo que pode usar. Eu já usei, por exemplo, em material de trabalho, sabe? Vou divulgar alguma coisa. Então é bem isso, assim. Para as redes sociais, você diz? Ele pode usar. Ó, eu, Sara, eu posto fotinha aqui, né? Por exemplo, vou fazer um stories aqui. Na apostila, não recomendo a gente mostrar os símbolos arcturianos, Uhum. tá? Pode mostrar em sessão e tudo mais para ilustrar. Eu mostro porque eu sou cara de pau. Eu acho que ok para minha contribuição. Mas o cubo Metatron é tipo, tem YouTube, tem coisas no YouTube que roupinhas, se você quiser mandar fazer roupinhas para você vender, eu super compraria, assim, sabe? Vou deixar aqui. Então, e aí o cubo Metatron, ele representa o todo, né? Ele representa a união da polaridade masculina e feminina, tá? E ele está ancorado aí à energia dos arcanjos, de novo, né? O anjo Metatron, junto com o arcanjo Miguel e o arcanjo Melquisedeque. Então, eles trazem essa trindade. Então, essas consciências, elas são trabalhadas. Por isso que traz uma aceleração também espiritual, né? Porque Arcanjo Miguel trabalha muito nessa limpeza espiritual, nesse alinhamento espiritual. Melquisedeque também trabalha muito no alinhamento e muito nessa busca de informações que nós, como indivíduo, temos. E Metatron traz essa união dessa polaridade feminina e masculina para entrar em unidade. Melquisedeque trabalha muito essa intuição também, né? Tem ali a representação do olho de Horus, onde o olho que tudo vê. Então, ancora muito essa energia, é um símbolo. O cubo de Metatron realmente é muito poderoso, tá? E cadê? Aqui. Trabalho o DNA da gente, é uma possibilidade de a gente trabalhar o DNA, inclusive no corpo físico, porque quanto mais a gente trabalha o nosso DNA, mais a gente acessa a perfeição do nosso corpo, né? A elevação do nosso corpo físico. Então, é algo que eu acho que você pode estar aí fazendo como contribuição para os seus processos. E que eles vão trabalhar molecularmente também, né? Tudo está trabalhando molecularmente nos nossos elétrons, ali no nosso átomo. Então, essa ativação através do cubo traz essa conexão direta mesmo com a conexão desse arcanjo. E como é Que que ele faz uma projeção igual aos outros símbolos, assim? aqui tem o passo a passo. Ah, tá. Então, é você visualizar, você se conectar profundamente, né, com você, com a Terra, visualizar o cubo. Cadê a foto do cubo? Esse cubo aqui. Passando pelo coronário, pelo terceiro olho, pelo laríngeo. E vai deixando ele atuar.
Aí vai, deixa passar pelo plexo, deixa passar ali pelo chakra sexual, pelo chakra básico. E vai visualizando, vai olhando bem para ele. Pode perceber ele em movimento também. E tem um comando para cada chakra desse. Então, eu ativo o cubo de Metatron em meu chakra coronário. Eu ativo o cubo de Metatron no meu chakra coronário. Eu ativo o cubo de Metatron no meu chakra coronário. E deixa reverberar. O comando é 3 vezes, né? A gente diz o comando 3 vezes, que é essa energia da tríade. E você aguarda um instante. Movimentou. Eu acho que eu vou até gravar um... Tô assim. A ideia vem, vamos anotar, né? Vou gravar uma meditação dessa. Deixa no YouTube. Maravilhosa, eu quero. Fazer assim, ó. Compre. Eu não sei do nome do meu produto. Eu tenho até o dia 10, viu? Ativações arcturianas, passo a passo, Ah, meditação. ações arcturianas. Legal, amei. Tá um tudão aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Vai vir, eu sei que vai vir. Arcturianos, por favor, me tragam ideias rentáveis. Sim. Exatamente. Então, aí você Dinheirinho. ativa o cubo em cada chakra e finaliza agradecendo, tá? Tem tudo aqui na apostilazinha. Então, eu tô pronta para receber toda essa energia, eu tô pronta para receber toda essa força e com intenção, né? Eu sinto que mais do que o passo a passo é a intenção. E solta a parada. A ativação está na página 17 e 18 da apostila. Tá ouvindo latindo? Bem pouco. Quer que eu põe no mudo aqui pra não atrapalhar? Não, tá de boa. Eu parei só para perceber. Ela resolveu brincar e ela fica latindo quando ela brinca. Ai, cachorro aí no caso é pra latir, né? É, a gente fala e eles latem. É. Exatamente. Exatamente. Até alguma dúvida até aqui, amiga? Como é que tá para você? Não, tá tranquilo. Tô Ótimo. anotando aqui. Dever de casa, ativar o cubo de Metatron. Beleza? E vamos para outro ponto, que é um ponto legal, muito interessante, que é daquele das tecnologias, das câmeras que eu trouxe. Essas tecnologias, elas trazem para a gente, assim, o aumento do nosso coeficiente de luz, o nosso campo energético, né? Então, trabalha muito a nossa energia. Possivelmente, a gente experimente mais bem-estar nisso, nessas ativações. E a gente pode invocar, a gente pode chamar os arcturianos, a gente pode chamar essas tecnologias várias vezes ao dia. Várias vezes. Tô andando na rua, tô lá, sei lá, no metrô. Por favor, me envie para não sei aonde. Ative essa tecnologia em mim, tá bom? O que eu falei lá, né, antes. Os arcturianos, eles não têm autorização para atuar na gente sem a nossa permissão, então é requerido pedir. Então, se você tem desafio com pedir as coisas, vamos liberar isso agora. Pede. Pode pedir, vai pedindo. Quanto mais eles pedem, mais eles amam, assim, né? Então, né, pedir para eles aplicarem o tratamento. E lembrar que é com total facilidade. Claro que quando a gente está numa prática meditativa, quando a gente está na meditação, quando a gente está concentrado, a gente percebe mais. Mas isso não exclui, né,
Ou melhor, se a gente estiver em um outro ambiente, isso não quer dizer que a gente não possa ativar. Então, facilidade, alegria e glória, né? Por favor. E aí, a gente tem os computadores arcturianos, que aumenta nosso coeficiente de luz, que aumenta essa energia do nosso corpo. E aí, esse programa de aumento do coeficiente de luz, ele tem duas maneiras, que é o nosso corpo etéreo ser levado até as câmeras de tratamento, ou a gente mantém o nosso corpo etérico no veículo físico e recebe na nossa casa a energia. Então, se a gente for trabalhar com uma outra pessoa, é importante, né, se for fazer uma sessão, mesmo que não queira ser ao vivo, pede para a pessoa, naquele momento, ficar um pouquinho mais quietinha. Não precisa? Não. Não precisa. A pessoa vai receber energia do mesmo jeito. Mas, quando entra nesse estado de mais relaxamento, tem uma percepção maior do que foi trabalhado, assim, sabe? Uhum. E em você, né, também, quando você quiser se auto-aplicar. Tá bom? Essas tecnologias que a gente vai falar agora. E a gente tem esse coeficiente de luz. A outra tecnologia que a gente tem é a câmera de mecanismo. A câmera de mecanismo serve para a gente curar o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual. Para os arcturianos, tudo é possível curar. O que é que impede a gente de manifestar, de criar qualquer coisa? O bagulho das nossas crenças. Ou porque a gente não está pedindo. Mesmo, escolhendo, né? Uhum. E às vezes a pessoa escolhe. Eu tive a experiência com meu amigo e eu percebi na energia dele que ele não estava escolhendo mais ficar aqui. Ok. Então, quem é que vai fazer a escolha? Dói, dói pra caralho. Mas lembrar que as pessoas estão escolhendo o que fazer com os corpos dela. A gente está escolhendo fazer o que a gente quer com o nosso corpo. Tá? E quando a gente envia tratamento energético para uma pessoa, a gente está contribuindo para a evolução dela na multidimensionalidade. E é muito importante a gente perceber isso, assim. Talvez não seja para... Talvez seria muito legal, né, ser para agora, mas talvez não seja para agora. Talvez seja uma contribuição a longo prazo que a gente está fazendo. Beleza? Uhum. Então, a câmera de mecanismo... Temos a câmera, né, uma outra tecnologia, que é a câmera do amor e da alegria. Então, naquele momento que a gente está deprimida, que a gente está tristona, que a gente está meio com raiva, que a gente está densa. Tem os comandos, aqui na apostila tem os comandos, mas eu vou passar aqui os comandos. Então, pede o tratamento para os arcturianos. Me leva para a câmera de amor e de cura. Ou de amor e de alegria. E, de novo, o que é que fica? Sendo tratado o seu corpo etéreo, a sua multidimensionalidade, você vai percebendo isso no seu corpo físico, nas suas atitudes, né? Nas suas ações. Tem também a câmera de intercâmbio de informações. Então, é onde a gente recebe aprimoramento pessoal, onde a gente recebe informação, a gente recebe aula com eles. Quando a gente está em curso, recebendo, né, a iniciação, a gente está dentro dessa câmera. Mas, Sara, eu estou em São Paulo e lá também. Aqui é ligeiro, né? Então, a gente recebe esse aprimoramento. Pode fazer isso quando for dormir. Quando a gente vai dormir, tem várias coisas que a gente pode pedir, né? Então, para a gente levado para uma câmera de mecanismo que vai curar os nossos corpos, ou de transmutação, ou para essa câmera de intercâmbio, para a gente receber aulas, informações também.
utilizar, né? Eu sinto que a gente utilizar essas câmeras assim, só realmente se conectar e pedir, isso já serve de muita contribuição. Outra tecnologia é a tecnologia eólica de purificação do prana. Então, trabalha muito os nossos chakras, os nossos meridianos, né? Que é aqueles... os pontos de acupuntura. Não tem a galera que... Então, a acupuntura, ela é uma técnica também que limpa ali os nossos meridianos. Por isso que, por exemplo, a gente sente, né, muita leveza. Ele trabalha nas nossas nadis, nas nossas veias. Os nadis também são caminhos energéticos do nosso corpo. A galera do yoga, eu acho que trabalha muito com isso. E faz uma limpeza mesmo, muito forte no nosso corpo. Porque a gente está pegando, né? Energia ali, então o nosso prana ele fica ou exagerado, mas ou não é menos a palavra, mas ele fica mais sensível mesmo, fica mais fininho, fica em desequilíbrio. Então, é só pedir. Arcturianos, ancore, por favor, a tecnologia eólica de purificação do prana. E aí, ou você vai perceber como se tivesse um ventinho passando pelo seu corpo, ou você pode imaginar esse ventinho passando pelo seu corpo. É assim. Esse aqui eu tinha realmente esquecido ontem na hora que eu estava lendo. Vou ativar aqui agora. A gente esquece. Aí temos também outra tecnologia que é a câmera de luz arcturiana, tá? A câmera de luz, ela é como se fosse um banco, uma cadeira na nave do Senhor de Arcturius, tá? Então, a câmera de luz arcturiana traz muito benefício, muita contribuição para o nosso corpo físico. Ela trabalha na nossa tecnologia de integração das grades. O que é isso? A gente vê isso mais profundo lá no nível 4. Mas é como se a gente tivesse toda uma conexão de rede com essas outras dimensões. Então, imagina, sabe aquelas fotinhas que a gente tem de rede de internet quando a gente vê o planeta assim, aí tem uns. Então, é mais ou menos Uhum. isso. E aí, isso está interligado com o nosso corpo etérico, tá? E aí, quando a gente pede para essa câmera ser ativada, faz circular uma alta luz, uma alta frequência de luz pelo nosso sistema de grades. E traz fortalecimento, traz cura, traz energização para a gente. Então, a gente não é tão sozinho quando a gente imagina. A gente não está tão desgarrado do mundo e do universo quanto a gente imagina. De novo, as nossas carências, os nossos apegos são só processos. Apenas isso. Apenas isso, mais nada. Como pode melhorar tudo isso? A ilusão. Exatamente. Quando fala, ilusão. Eu vou procurar essa. Tem uma parte na Bíblia que fala assim: a vida é uma ilusão. É tudo ilusão. E aí, eu acho incrível isso, assim, quando a gente começa a estudar isso, e não acha que isso tudo é uma loucura, vai ficando cada vez mais fácil a gente perceber o quanto os nossos processos são apenas processos. Claro que precisam ser olhados. Tipo, são só processos, vou lá e boto debaixo do tapete. Calma. Mas, são só processos. Tá bom? Então, a câmera de luz arcturiana, de novo, vai trazer fortalecimento, vai trazer cura, vai trazer energização para o corpo, tá? Porque a gente experimenta, né, nessa conexão de grades, nesses fios conectados com o universo, nesses fios dessas grades, dessa conexão que a gente tem com o universo, com tudo que está no universo, mais alta frequência. Então, você pode ativar isso ou nas suas meditações, ou antes de dormir. Vai, aproveita para utilizar antes de dormir. Não lembro, bota no iPhone aí um lembrete antes de dormir. Ativar outra coisa.
Porque depois eu sinto que fica automático, né? Automático não no sentido de banal, mas a gente lembra mais de fazer essas ativações. A outra tecnologia é a máquina de volatilização. Então, é uma energia onde a gente trabalha a transferência de frequência para outra dimensão, ou de uma pessoa para outra. É como se a gente fosse levado para outra dimensão para ser trabalhado. Loucura. Tem a galera que é abduzida, que não sei o quê. Eu acho, eu acho que pode ser por assim também. Então a gente pode pedir para ser abduzida. Não quero mais ficar aqui, não é isso, tá? É, mas para ser curado, né? Para curar essa nossa máquina, curar esses nossos corpos. Então a máquina de volatilização serve para isso, para a gente ser trabalhado na nossa estrutura, perdão, na nossa estrutura genética. Tá bom? É, é o nosso corpo físico, pode ser que nosso corpo físico seja elevado, mas de novo, nosso corpo etérico, nosso corpo energético, tá? A gente percebe muito isso, muitos desses trabalhos, quando a gente é levada para trabalho por meio da telepatia, porque os arcturianos trabalham por meio da telepatia. Então, não acho que você está ficando louca. Em algum momento você achar isso. Não acho que você está ficando louca, tá bom? Os arcturianos se comunicam também com a gente em sonhos. Então, se a gente ativa a máquina de volatilização, a gente também pode sonhar alguma coisa. E geralmente são sonhos bem reais, assim. Bem reais. Quando eu fui tomar inicialização, sonhei sonhei que eu estava sendo levada. Até hoje eu tenho a foto do negócio aqui, que eu tive que ir. Tipo assim, não dá pra ver, mas eu desenhei o que eu vi. Hum. Assim, não dá pra ver. Que é o Picasso, né? Desceu em mim. Bonequinho. Bonequinho. E aí, eu acordei e falei, que porra foi? Sei, mas eu mandei um áudio gigante. Então, pode acontecer também, né? De sonhos, de sonhos reais e serem reais mesmo, tá? Mas não fique tranquila, que o Vitor vai acordar, você vai estar lá do lado, você vai estar de energia na parada, tá bom? E aqui na página 21 tem os comandos para cada tecnologia dessa, lembra? Precisa pedir. Sara, como é que eu vou saber? Por exemplo, eu estou enviando a energia para o Vitor. Estou enviando uma energia para uma cliente. Estou enviando energia para minha mãe. Geralmente eles trazem. Geralmente Sara, pergunto, ou geralmente vem números. E eu me baseio por esses números da apostila. Então eu pergunto, tal pessoa vai ser trabalhada em alguma câmera? Sim. Porque geralmente eu não lembro os nomes. Sou muito boa com números e lugares. Embora assim, eu vou. Então vem, câmera 2 e 4. Eu vou, tá. Então eu ativo, eu passo para os arcturianos para ativar a tecnologia de câmera de amor e da alegria na Cíntia em todos os níveis para que ela possa manifestar a qualidade crística na vida dela. Então, mais arcturianos, peço para que a Cíntia receba o tratamento na câmera de síntese luminosa. Se você quiser passar a informação, eu sinto que é bom a gente passar a informação de uma forma mais resumida, dependendo da pessoa que você está aplicando, tá? Então, trabalhou energia, né?
por exemplo, da câmera do amor e da alegria. Trabalhou energias de sentimentos densos, se você estava se sentindo muito triste, se você estava se sentindo muito deprimida, geralmente vai bater com o que a pessoa está vivendo, Uhum. tá? É, geralmente vai. E faz tudo no atendimento, tipo, você faz os símbolos e aí você manda para as câmaras também? É, Limpeza, símbolo, câmara? sim. A limpeza é opcional. Geralmente, quando a gente ativa o escudo marrárico, isso já traz uma limpeza. Mas dá para fazer aquela limpeza das chamas, tá? É, ativa os símbolos sempre vão ser ativados. Sempre não, né? Como pode melhorar é tudo isso. E as câmeras é mais quando eu percebo. Se eu lembrar, se tipo, veio na minha cabeça, que é a famosa intuição, que existe. Ah, tem as câmeras. Geralmente é porque vai ser mandado Uhum. a câmera. Aí eu pergunto. E aí, intuição, leitura intuitiva. Perfeito? Uhum. Tem pessoas que fazem também atendimento presencial. Então, pode ser na movimentação de imposição de mãos também. Por exemplo, estou aplicando o símbolo que a gente, sei lá, tem Bolgaian. Imagina os símbolos sendo trabalhados. Aí você percebe o chakra, né? Só você pode fazer em você também, imaginando os símbolos com a imposição das mãos. Também muita contribuição, assim. Né? Não sei se você for. Porque assim, nada impede, né, de você atender também. Como pode ser mais incrível. Várias fontes de renda, o que mais é possível, de onde mais esse dinheiro pode vir, que a gente ainda não considerou. No centro também, se você, né, se te derem espaço para você atender e for presencial, também. Tá bom? Então, tem aqui os comandos. Tem cirurgia também que os arcturianos fazem, que não tá lá em cima, essa aqui. Que trabalha em traumas da infância. Então, você pode intencionar, claro, vem a intuição, mas você pode intencionar. Lembra que lá no nível 1 tem o Kalishma? Kalishma Uhum. trabalha essa energia também da infância. Então, você pode também se levar ou levar a pessoa para uma cirurgia para trabalhar o corpo etérico dela de qualquer trauma da infância. Pessoas que passaram, por exemplo, por traumas de abuso, né, que tem esse registro aí, ou de violência doméstica, ou algo do tipo. É bem legal fazer isso, tá? Tá. Eu misturo, eu já falei, né, que eu misturo as técnicas. Uhum. Então, quando eu percebo, por exemplo, que algo é muito forte para a pessoa, não necessariamente ela precisa olhar para aquilo ali com os olhos do ego dela, que muitas vezes da mente dela, mas pode ser olhado a nível multidimensional. Então, eu peço para os arcturianos trabalharem naquela pessoa, trabalhando naquela memória, tá? E aqui tem os comandos, né, de remover emoções e pensamentos negativos, possam estar me causando problema de saúde. Então, eu peço aos meus guias arcturianos para removerem todas as emoções. Então, é pedir a eles, conectar e pedir, imaginar mesmo eles trabalhando em você. Tá bom? Então, assim, ó, eu imprimiria, eu não falei isso, mas eu imprimiria isso aqui e deixaria onde? Sim. Na testa. Ou você Coloca pode, nas partes. ou se você tiver alguma pastinha no celular, não sei, mas deixar visível Uhum. para você aproveitar essa energia, mas trabalhar, porque é uma energia que você pode trabalhar todos os dias e trazer mais bem-estar para você. Beleza? Beleza. Tudo certo? Vamos acelerar? A gente chegou ao final. Foi super rápido.
boca tá meio... Assim, quando tá meio ressecado. Até aqui alguma coisa, alguma dúvida? Não, por enquanto não. Tá de boa? Na lagoa? Buenas. De buenas. Vamos para os símbolos. Os símbolos do nível 2. É muito legal. Vai te limpar umas crecas. Aquelas, né? E abre muito a nossa intuição. Muito, muito, muito. Tá? Primeiro símbolo que a gente tem é esse aqui, que é o Tembogayan. Ele trabalha e manifesta na gente essa energia de Deus Pai e Mãe. Ele traz uma unificação dos nossos chakras para trazer uma pureza, essa sensação de pureza para nós. Para a gente se livrar daquele espaço de que nós somos sujas, nós somos sujos, que a gente está ali no pecado. Uhum. O pecado não existiu, né? Porque Jesus veio aqui, a missão dele foi essa. Então aí se manteve o pecado para dar uma controlada na gente. Sim, a Bíblia foi escrita baseada num Deus que não é o Criador. É, Era um, para controlar, né? era um reptiliano, aquele Deus ali, não é Criador fonte, não. Que interessante. É um negócio assim que eu acho muito interessante, mas ok. Não, não foi mesmo, amiga. Tem relatos históricos disso, né? Tem, né, os catolicismo, eu sinto que traz muito, né, o cristianismo em si, esse cristianismo governamental. E, e interessante. Eu entrei lá no mosteiro, vi algumas coisas do museu, mas você percebe a estrutura das coisas, como elas são feitas, né? Para moldar. E tá tudo bem, a pessoa está escolhendo ali, e ok, o que mais é possível. Mas tem uma energia de moldar as coisas, Muito. as pessoas, as situações. É uma ordem, mas não é uma ordem de organização, é uma ordem de subjugação, né? Então, para a gente sobrecriar isso, né, se requer sair muito da nossa forma e estrutura. Ainda mais nós do Ocidente, que temos a cultura, né? Porque religiões, sei lá, as religiões de matriz africanas, né? O espiritismo ainda tem um pouco disso também. Eu sinto, né? Eu não conheço a fundo. Mas é claro que é para levar a pessoa em um certo lugar. Só que lembra, a gente tem almas arcturianas encarnadas, a gente está fazendo nossa passagem bonitinha, então a gente está sobrecriando tudo isso. Só que fica muito nos nossos registros, quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre a gente estar trabalhando com energia, ainda vincula muito, né? O, o, os processos religiosos. Muito. Então, é a gente fazer a gente sobrecriar mesmo. Tipo, a gente está fazendo aquilo que a gente já fazia há muito tempo atrás, tipo assim, antes de existir religião, né? E aí, Exato. enfim, aí o Temboganhan trabalha muito isso, trabalha o nosso eu superior, nossa conexão, nossa harmonia com o nosso eu superior. Traz limpeza para os nossos corpos superiores também. E percebe, né, e trabalha a gente para a gente reconhecer e vibrar nas virtudes da harmonia, da paciência, da tolerância, da bondade.
para fazer o reconhecimento do nosso ser sagrado, que a gente tem direito, a gente tem a gente é esse canal com a fonte, né? Tanto que ele trabalha essa limpeza para trabalhar esse canal de Atacarana, que é essa conexão com o divino. Ok. Ele também conecta com as energias superiores, com os mestres. Então, vai ser uma energia que vai facilitar para a gente essa conexão, né? Esse apoio, esse suporte desses mestres ascensionados. Me vem também muito essa energia da gente receber apoio e suporte dos nossos pais cósmicos. Então, é um apoio e um suporte que a gente realmente recebe. A gente tem o nosso, né, nosso pai e nossa mãe aqui na Terra, que são sagrados, porque nos deram a vida, mas a gente tem também referências cósmicas que nos apoiam, nos dá suporte nessa experiência aqui na Terra. Teboganhá vai facilitar também a nossa telepatia e a nossa visão interdimensional. Pode ser usado como amuleto, aspas, como proteção. Então, eu senti que tem algo ali estranho. Posso usar o Tembogayana também para me sentir protegida. E, de novo, um contato com seres da natureza, com os anjos, com todo esse reino que os elementais, né, também, que são os seres da natureza, como os anjos e arcanjos. Então, quando a gente ativa ele, a gente trabalha muito essa conexão com o nosso eu superior, que nos possibilita a fazer tudo isso, né? A facilitar a telepatia, se conectar com os seres. Então, é bem legal mesmo. E facilita o desenvolvimento de novos conhecimentos, por essa conexão com os mestres intencionados também. Uhum. E o outro símbolo é Devin Arcturus e Devan Arcturus. São separados, mas são juntos. Sabe assim? São a representatividade do senhor e da senhora de Arcturus. Eles sempre são ativados em conjuntos. Então, esse veio só Devin Arcturus. Devin. Então, vai mantrar e visualizar Devin, Devan Arcturus. Eu junto tudo. Só aquela que abrevia. Né? Devin Arcturus, Devan Arcturus. Eu chamo Devin, Devan Arcturus, Devin, Devan Arcturus, Devin, Devan Arcturus. Mas fica claro o seu critério, tá? Mas essa energia que trabalha o senhor e a senhora de Arcturus, essa ativação conosco, trabalha a harmonização entre a energia feminina e masculina. Então, essa energia ascensional mais sagrada do que é o feminino e do que é o masculino, tá? E eles trazem uma compreensão de quem nós somos. Justamente por conta dessa integração da energia feminina e masculina, porque nós somos todos, tá? E conecta a gente, sintoniza a gente com a fonte arcturiana, porque eles são a representação, né, da fonte, no caso, da lei do processo hierárquico deles, e também com a fonte criadora, do amor incondicional. Então, eles facilitam essa possibilidade de a gente ir na fonte. Maharova é o nosso terceiro símbolo. Maharova traz ali a perspectiva do Merkaba, tá? É um símbolo de limpeza de energias, aspas, negativas, né? Um símbolo que trabalha muito em nossa defesa, tá? Então, ele trabalha energias, por exemplo, de entidade e levam para auxílio também. Então, né, o que a gente chama de espíritos obsessores,
Então, eles removem essas energias e fazem encaminhamento. E eles fazem um círculo de proteção. Você pode fazer isso muito com os dogs, com você, com a casa, com a sua cama, com o seu quarto. É muita contribuição também. Sempre que for dormir, pode ativar ele. Então, imaginar, né? Imagina aquele Merkaba, né? A estrela de 6 pontas na multidimensionalidade girando rapidamente. E pode ativar antes de dormir. Então, marra-rova, marra-rova, marra-rova. Limpou. Chuchu, beleza. O quarto símbolo é o Mahatma. É quase uma ilha em Nova York. Quase isso. Mas lembra, né? E ele trabalha a transcendência da nossa mente consciente e inconsciente também. Trabalha muito a nossa visão. Então, quando a gente ativa o Mahatma, tá ali trabalhando a remoção de bloqueios, de crenças, de crenças limitantes. E ativa muito o nosso terceiro olho, o nosso chakra coronário. Então, ele é ótimo para a gente ativar antes de uma meditação, por exemplo. Ou de um atendimento, ou de um autoatendimento, antes de uma oração, enfim. Ele também está ligado à energia do arcanjo Metatron, tá? Que acelera essa liberação desses bloqueios e trazem mais clareza, mais entendimento, porque vai trabalhar muito nesse processo desse ego que a gente trabalhou, nessas confusões que o ego nos traz. Então, geralmente, a pessoa, né, ativou na pessoa, a pessoa tá ali meio louquinha mesmo. Tá meio no campo das confusões mentais, com a sensação de estar perdida, por exemplo. Não é natural que as pessoas que recebam esse símbolo estejam passando por esse processo, tá? O nosso próximo símbolo é o Shen Kodesh, tá? Traz pra gente também uma reeducação do nosso ego, uma mudança do nosso ego. Auxilia a gente, né, por conta dessa reeducação do nosso ego, digamos assim, uma solução dos nossos conflitos. E também ativa muito o nosso amor incondicional. Então, ele é um ótimo símbolo para processos no chakra cardíaco, né? Então, ele vai promover mais amor incondicional, mais compaixão, mais devoção para si, né? A pessoa ser devota de si mesma. Ele ativa a santidade, assim, ele abre portas para a gente entrar em comunhão com essa energia desse espírito, né? Que a gente chama que é elevado, dessas dimensões, dessas frequências mais elevadas. E também traz muita abundância e equilíbrio. Beleza? Beleza. E o Merkava Est? O Merkava Est é um veículo de luz. Ele também representa ali o Merkaba um pouco. Ele sempre vai ser ativado depois do Maharova. Ele só pode ser ativado se o Maharova for ativado primeiro. Então tem que ativar o Maharova e ativa ele depois. Tá? Ele trabalha essa comunhão com os mestres ascensionados. Ele permite aí a bilocação e a multilocação do nosso corpo. Então lembra que a gente, por exemplo, a gente falou lá das câmeras, né, das tecnologias de cura que a gente recebe dos arcturianos. Então, numa sessão, eu posso trabalhar a limpeza, o Maharova, o Merkava Est e ir para as câmeras, tá? Quando ele é ativado também, a gente pode pedir ensinamentos para os arcturianos, tá?
Então, tratamento, tudo. Então, ativei Merkaba Este, Merkaba Este, Merkaba Este. Imaginei, eu posso solicitar amados arcturianos. Eu solicito cura, tratamento em tal questão, ou na minha vida como um todo. Beleza? E aí, como é que você tá? Tudo bem. Tá bem? Vamos. Ah, o outro, a gente faz a abertura com aquela outra oraçãozinha, né? E eu Uhum, vi que aqui tem uma que é diferente. sim. Você pode utilizar qualquer uma das duas. Tá? Ou você pode utilizar essa que abrange ao nível 1 também. E quando ele tá em branco aqui, ele não quer o nome do comando, ele quer o nome da pessoa que vai ser atendida, né? Isso. Tá. Que é ali o E que é me aquela ajuda. mesma coisa, sei lá, Mahatma Tifsi, Mahatma Tifsi, Mahatma Tifsi, né? E aí, testemunha. Sim. Tá. Aqui é uma abertura, né? Um ancoramento de abertura. Aí você pode fazer. Você pode fazer aqui antes ou depois, tá? Numa apostila, eu não lembro agora como é que tá. Mas lembrando que você pode fazer também qualquer tipo de ancoramento que você necessite ou que venha para você. Mas Tá. só, né, lembrando de que eu tô ativando o sistema arcturiano para ancorar mais a energia deles. Tá bom? Uhum. Onde você tá confortável? Tá. Poderia estar lá. É. Tá sentada de frente para o mar. Mas tá bom. Solzinho na cabeça. É, aquela brisa. Mas vamos imaginar isso, porque tudo dá a nossa facilidade, alegria e glória, quem sabe. Então vamos lá para a nossa iniciação. Vai percebendo aí o lugar mais confortável.